comunidade libanesa que vive no Brasil, formada em sua maioria por descendentes, é maior do que a população do Líbano. São quase 12 milhões de libaneses e descendentes em território brasileiro contra 4 milhões que vivem no Líbano. Tudo começou por volta do ano de 1880, quando uma leva de libaneses veio para o Brasil, atuando principalmente como comerciantes, ajudando a mudar o perfil socioeconômico da região onde se estabeleceu e, junto com as suas habilidades para os negócios, trouxeram também a sua inigualável gastronomia, que se instalou definitivamente no cardápio brasileiro. Olá! Hoje nós traremos a vocês um pouco da cultura árabe, da cultura libanesa e como essa cultura influencia na nossa cidade. Também traremos um pouco da cultura gastronômica, que, por sinal, tem muitos adeptos. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos hoje, falaremos com a família da Lawanda Pales. Lawanda, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aberto, a sua casa e também um pouco da sua cultura e da sua história. Tudo bem? Tudo bom. E abrir meu coração para vocês também. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, a trajetória dos seus pais. Foram eles que vieram para Uberaba? Foram, Isabel. Meu pai era libanês. Nasceu na cidade de Minyara, que chama uma região de Akar, no Líbano. E minha mãe era síria e nascida em Damasco, a capital da Síria. E minha mãe veio muito nova com a família muito nova para o Brasil e moraram em Sacramento, ela e a família dela. Meu pai é de uma grande família. E aos 18 anos, houve aquele entusiasmo de se ir para os Estados Unidos, Brasil. Ele veio para o Brasil e aqui ele começou a trabalhar como mascate. Mascate era quase a profissão de todos os libaneses que chegavam no Brasil. E casaram. Naquela época era o bispo de Uberaba, era Dom Eduardo, e tem até hoje a praça com o nome dele. E Dom Eduardo foi um protetor do papai, sabe, assim, ajudou muito. Meu pai caminhou bem, foi indo, então ele conseguiu Narto Machado, comprou um espaço e construiu a loja e deu nome a essa loja de Loja da Bênção, porque em homenagem a Dom Eduardo. Olha que interessante. E minha mãe, eu posso dizer que era não era muito comum, ela também ficava à frente do balcão. E era muito bonito, os olhos azuis. Como que eles se conheceram? Eles se conheceram em que cidade? Sacramento? Sacramento. Seu pai chegou aí para Sacramento. Qual que é o nome dele? Jacó Pales. Jacó Pales. E a minha mãe era Samis Kamasmi. Foi um casamento de muito amor. Porque meu pai, desde que eu me lembro e como criança, todos os dias ele cantava para minha mãe. Todas as manhãs. E quando nós fizemos uma viagem, encontramos a família que também tinha o hábito, que mostrou ser a mesma família, tinha o hábito de cantar. E das saudades? Não tem tamanho. Das saudades. O que da cultura libanesa que foi trazida pela sua família, que a sua mãe fazia, o que você tem mais saudade? De como eles viviam felizes, como meu pai passou com o trabalho dele, ser um dos melhores comerciantes, sabe, na cidade, tendo inclusive adquirido muitas posses, criou-se o Clube Sírio-Libanês, que ele participou, e minha mãe sempre ao lado dele. Teve um fato interessante que ele, inclusive, pessoas jovens da nossa sociedade iam, quando terminavam, era o normal, qualquer coisa assim, as famílias pediam para ir trabalhar com eles. Então, eles inovaram, sabe? Tinha várias jovens que foram trabalhar
com eles para ocupar o seu tempo. A dança é muito forte na cultura árabe, na cultura sírio e na cultura libanesa. Era. Você chegou a ver a sua mãe dançar? Era uma dança meio comunitária, de grupo, sabe? Chamada Dabik. E eu me lembro um pouco, porque eu era muito nova. Mas depois, quando havia alguns espetáculos de colégio, tudo isso, minhas irmãs mais velhas participavam, sempre fazendo papel, meio de Odali, aquela dança que era característica. O libanês é muito culto, sabe, Isabel? Nós tivemos a oportunidade de estar lá com a família. São pessoas de uma cultura muito grande, sabe? Muita sensibilidade. Inclusive, eu tenho um irmão que é matemático, que é um dos maiores matemáticos do mundo. Estou falando assim, sem exagero. Ele tem várias honrarias, ele criou uma teoria que no mundo matemático, chama teoria do caos, que no mundo inteiro ela hoje é usada. É Jacob Palles Filho. Qual é a religião que vocês, e eu não sei se você pratica atualmente, que é praticada no Líbano? O Líbano, ele é essencialmente cristão. O Líbano tem 6.000 anos. E por lá passaram os fenícios, passaram todas essas outras religiões, outros países que agrediam, batalhavam, ocupavam o Líbano. Porque o Líbano vive numa região que em todos os que estão ao lado dele não tem água, só tem areia, só deserto, e o Líbano é um oásis ali no meio. Então, invadiram desde os tempos antigos até há pouco tempo. Agora eu quero saber a história desse terço, da religião. Da religião, esse é um terço que eles chamam o terço maronita, porque havia o cristão maronita, que era quase igual ao católico, mas eles não eram... não deviam obediência ao Papa, mas os costumes eram o mesmo, a religião era do mesmo jeito. Pessoas mais idosas sentavam à beira da calçada e ficavam rezando, puxando assim, sabe? E não tem uma interferência, assim, as 10 contas, depois a Ave Maria da religião católica. Mas até hoje, eles usam esse. E esse eu guardo com muito carinho, porque foi dos meus pais. Nós sabemos que a cultura árabe, a cultura sírio e a cultura libanesa, gastronomicamente falando, agrada a muitos. E eu queria saber de você o que a família trouxe, que pratos ainda vocês fazem entre família. E nem preciso dizer que todos os pratos sírios são muito bons, né? Tinha sempre para receber qualquer amigo que viesse, ele mandava pedir de São Paulo, chamam-se os dragês, aquelas amêndoas. Sempre eles recebiam as pessoas oferecendo o dragê, que era um sinal de boas-vindas, de felicidade, sabe? Tinham esses carinhos. Bem, existem alguns pratos especiais, alguns pratos que a família geralmente admira mais. E você vai preparar um prato para nós. Então, eu baseei no Evangelho. É uma história do Antigo Testamento em que Esaú preparou o prato Então, era o filho mais velho, e ele, então, era dono dos carneiros. E o Jacó, que era o segundo filho, preparou um prato de lentilha e trocou. O Esaú estava com tanta fome que trocou o prato de lentilha, todos os seus carneiros, pelo prato de lentilha. O espeto Jacó, né? Meu pai chama Jacó. Vou fazer uma lentilha com arroz, que é como se fosse, eu pensei no prato comum daqui, que nós temos nosso arroz com feijão, então eu vou fazer a lentilha com arroz.
a maneira árabe. Agora nós vamos para a cozinha com a Lawanda e lá a gente vai descobrir uma importante história sobre a gastronomia árabe, sírio e libanesa. Bem, agora a Lawanda vai preparar um prato. Eu vou deixar ela falar. Qual que é o prato, Lawanda? É lentilha com arroz, mas o nome dele mesmo é mijadra. Bem, a Cristina veio nos ajudar. Ela é filha da Lawanda e também conhece toda a tradição. Cristina, conta os melhores momentos familiares que vocês tiveram, que você se recorda dos seus avós. Estou participando por quê? Porque nós estávamos até conversando sobre isso, a família árabe é uma família muito unida. E as lembranças são sempre muito boas porque eram presenças de primos, de tios. Então acho que não existe melhor momento do que esse. Quais são os pratos que você aprendeu a fazer da cultura árabe, sírio e libanesa? Libanesa, né? Que eles são. Eu gosto muito de fazer o baba ganoush, que é feito à base de berinjela, que é a berinjela que você coloca no fogo até que a casca fica quase queimada. E é um prato fácil de fazer, porque realmente eu ainda não tenho esse dom. Agora é difícil mesmo, são as esfirras, o quibe. O árabe faz muita questão que saia como uma obra de arte, aquele biquinho, é bastante difícil. Bem, agora nós já estamos aqui à mesa e nós estamos com o arroz com lentilhas. Mas antes de experimentar esse arroz com lentilhas, eu quero saber sobre essa variedade de pratos que a Lawanda preparou para nos apresentar um pouquinho da comida síria. Lawanda, explica para nós que pratos são esses. Aqui nós temos a salada síria, que é o tabule. Ali nós temos o baba ganoush. Aqui é o terrine, feito com grão de bico. Ali nós temos a coalhada seca, que é maravilhosa. O quibe cru, que é servido com azeite. E o prato trouxe para vocês a lentilha com arroz que eu fiz. Tá, e aquela lentilha, parece uma lentilha. Ali é muito usada no Líbano, a lentilha amarela, sabe, bem diferente. Então vou mostrar para vocês também o romã, o xarope de romã. Muito cheiro, né? Muito. E tem também, ali nós temos a pimenta síria, a pimenta que eu já mostrei lá. Esses são os copinhos que eles tomam chá. O chá, é usado muito o chá, né? Bem, programa de gastronomia não tem como encerrar sem experimentar o que foi feito. Então eu vou pedir licença e eu vou me servir. E eu espero que vocês aproveitem a oportunidade, já foi passada a receita. Bem, eu sou suspeita porque eu amo arroz com lentilhas, mas esse definitivamente tá muito especial, muito saboroso, diferenciado por causa dos temperos. Parabéns. Muito obrigada, viu? Voltem sempre. A casa do libanês, o herdeiro libanês, é uma casa que de porta sempre aberta aos amigos.